Eu fico me perguntando, por que ninguém está falando sobre isso aqui? Investigado em escândalo do INSS, foi citado em esquema de vacinas da Covid. Ou seja, a pessoa, ela, diversifica o ramo, ela migra da saúde para a previdência. Estamos falando de Maurício Camisotti. Ele foi citado na CPI da pandemia. Alô, Randolph, alô, Omar Aziz, Simone. Naquele esquema de propina da vacina indiana Covaxin, e esse Maurício Camisotti, através da sua empresa, teria repassado dos 18 milhões a Precisa Medicamentos. Vocês lembram dessa história? É, que as doses teriam sido superfaturadas em mais de 1000%, em pleno 2021, Vocês se lembram bem, o índice, de mortalidade por Covid naquela época. Um filme de horror. Pois é, agora essa mesma pessoa, ela é sócia da Ambec, que é uma associação de aposentados mutualistas, não sei do quê, benefícios coletivos. Pois é, e aí eles firmaram um acordo de cooperação técnica, essa entidade com o INSS, em agosto de 2021. E foi autorizado que eles descontassem então mensalidades dos aposentados, mediante autorização expressa. Acontece que foi verificado, depois de muitas reclamações, de que as assinaturas eram falsificadas. E a investigação, que começou com a Polícia Federal em 2023, é sempre bom frisar, descobriu então que nessa empresa desse Maurício, tem diversas empresas e utilizam familiares como laranjas, esposas, filhos, primos, cachorro, papagaio. É aquela velha história da lavanderia de dinheiro. Muita gente dizendo que, olha, Thiago, eu já tentei de tudo no Instagram e nada funciona, não consigo ganhar seguidores. Então o problema não é você, não se culpa. O problema era o método. O método do nosso curso de Instagram que está sendo lançado aí, já foi lançado e está aí à venda, primeiro link da descrição, foi testado e aprovado aí por centenas já de alunos, e o professor, que é o Fabrício Nel, ele trabalha com agências aí que tem centenas de influencers, os mais famosos do Brasil, com muitos milhões de seguidores. Então é um método testado que você consegue ter sucesso no Instagram e mudar a sua realidade. E com 15, 20 minutos por dia, você ali aprendendo, você vai colocando pouco a pouco em prática os métodos e você verá o resultado a médio e longo prazo na sua conta. Se você tiver mais tempo ainda, então o resultado virá mais rápido ainda. Quem quiser, no primeiro comentário tem o link para adquirir o curso, pode parcelar e, se alguém tiver dúvidas, tem o suporte também. Nome dos investigados do Covid, das vacinas, da CPMI das vacinas, vocês lembram? Pois bem, estes mesmos nomes agora começam a aparecer no escândalo dos bilhões desviados do INSS. Para mim não é nenhuma surpresa. Aliás, é só uma questão de aguardar que as conexões possam ser feitas, que as investigações possam avançar, que nós vamos observar que tem uma conexão muito grande entre o esquema criminoso criado pelo governo Bolsonaro durante a Covid e o esquema criado durante o governo Bolsonaro para saquear, para roubar dinheiro de aposentados, aposentadas e pensionistas do nosso país. Para mim, repito, não é nenhuma surpresa. E na medida que as investigações avancem nos próximos dias, outros fatos relevantes com certeza vão surgir e vão mostrar no detalhe a forma como esse esquema criminoso foi concebido, pensado, planejado durante o governo Bolsonaro e que agora foi enfrentado pela Polícia Federal, pela CGU, por determinação do presidente Lula. Qualquer outra narrativa é disputa política, é tentativa de desviar o foco daqueles que são os verdadeiros culpados deste esquema criminoso, mas fiquem muito tranquilos, fiquem muito tranquilas. Na medida que as investigações vão avançando, todas essas marolas, toda essa fumaça que eles tentam colocar para tirar das pessoas a nitidez da percepção do que realmente aconteceu, vão se desfazer, até porque tudo isso envolveu bilhões de reais, envolveu muito dinheiro, isso envolveu compra de imóveis, envolveu veículos de luxo, e tudo isso deixa muito rastro. E na medida que esse rastro vai sendo percorrido pela investigação, naturalmente, as pessoas vão identificando quem são os personagens envolvidos. E aí a gente vai observar não só a ligação destes pseudo-empresários, que são os operadores do esquema criminoso, e que são parte deles, os mesmos que operaram o esquema criminoso durante a Covid, a compra das vacinas, mas também a gente vai ver que políticos que estão envolvidos neste escândalo
do INSS são também os mesmos políticos conhecidos que vão surgindo na investigação do esquema do INSS. A conexão é muito grande, a relação é muito próxima. Por isso, não tem vídeo, não tem narrativa que desfaça fatos. E contra fatos não há argumentos. E os fatos vão demonstrar de forma inequívoca tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Que esse foi um esquema criminoso, planejado, viabilizado, criado e mantido por figuras da cozinha do Bolsonaro. Da cozinha do bolsonarismo. Tá bom, gente? Aguardem. Tem muita informação nova. Tem muita coisa importante ainda para aparecer. Nosso amigo Nicolas acabou de fazer um vídeo com a seguinte frase: se o roubo do INSS aconteceu no governo anterior, por que ninguém do PT assinou a CPI para investigar? E aí termina o vídeo com aquela música linda. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem são os parlamentares? Parlamentares, os deputados que estão ali. Ele quer que os parlamentares, vamos dizer assim, que talvez estejam sendo investigados, investiguem. É isso que ele quer? É isso que você da direita está defendendo? CPI é isso. Você vai querer colocar o poder na mão dos parlamentares para investigar coisas que os parlamentares podem estar envolvidos. Não é melhor deixar na mão da Polícia Federal? Deixa na mão da Polícia Federal, né? E só porque a gente aprende com o Nicolas Ferreira a fazer essas coisas, vou fazer com o mesmo final que ele. 3, 2, 1. Nicolas Ferreira, com a sua CPI do INSS, está querendo que parlamentares investiguem desvios que estão relacionados aos parlamentares? Deixa com a Polícia Federal, hein? E delataram aí bolsonarista no caso do INSS. Caiu a narrativa deles. Olha, segundo a matéria do Metrópolis, uma mulher que trabalhava numa call center que criaram para receber reclamações dos idosos que percebiam que eram roubados, ela diz aí que o careca do INSS, que doou para a campanha do Bolsonaro, vamos lembrar, ele doou para a campanha do Bolsonaro, olha aqui. Ele montou esse call center porque no fim de 2022, após a derrota do Bolsonaro, o número de reclamações explodiu, porque parece aí que chutaram o pau da barraca e começaram a roubar muito os aposentados. E aí, ele criou um call center em Brasília e tinha até um roteiro para responder de como engabelar os idosos para continuar aí mantendo eles sendo roubados. Parte do roteiro envolvia dizer aos idosos que eles autorizaram isso aí clicando em algum link do WhatsApp, ou seja, você tá clicando nas coisas aí sem saber, foi isso, a culpa é tua. E enrolar os idosos na hora de ressarcir o dinheiro. Eles davam prazos aí cada vez maiores e não ressarciam ninguém. Lembrando que os chefões do caso repassaram o dinheiro para os 2 ministros do Bolsonaro da Previdência que ele teve no governo dele. Tá aqui a matéria, ó, você pode ver aí. Quem quiser, só dá um Google rapidinho. Ou quem quiser, vai no meu perfil, na minha bio e clica lá no link do Plantão Brasil no YouTube. E lá vai ter todos os detalhes aí sobre a servidora aí do call center, a trabalhadora que delatou todo mundo aí na reportagem do Metrópolis. Tá suspenso! Ninguém prende Bolsonaro até o final de 2026! Está suspenso, nós vencemos! Ninguém presta o dedo no Bolsonaro! Acabou! E aí, seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo depois de terem sido iludidos mais uma vez com essa falsa esperança de Bolsonaro em 2026? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha, então deixa eu estragar o seu dia. Engraçado que pra quem se considera inocente, vocês tentam de tudo, né? Anular o processo, afastar o juiz, pedir socorro para os Estados Unidos, mas provar inocência que é bom, nada. Por unanimidade, STF derruba manobra que suspende a ação contra o Ramagem. Pra quem tá pegando o bonde andando, é o seguinte, o PL decidiu abrir uma votação solicitando a suspensão de todos os processos contra o Ramagem, alegando que a Constituição proíbe investigações contra parlamentares após a sua diplomação. Pois é, aquele mesmo povo que dizia que ia acabar com a corrupção, acabar com os privilégios políticos e combater os bandidos, agora estão querendo acabar com a lei da ficha limpa, querem anistia, querem impedir a justiça de julgar os políticos, até a polícia eles querem que sejam proibidas de investigá-los. Pois bem, de hipocrisia nós já sabemos que eles entendem, mas como eu já havia dito antes, dos 5 crimes que o Alexandre Ramagem responde, apenas 2 foram cometidos após a sua diplomação, o de dano qualificado e o de deterioração de patrimônio da União. Ou seja, não mudou praticamente nada. Toda essa palhaçada que eles fizeram foi só mais uma manobra pra você, patriotário, acharem que os políticos que vocês elegem fazem alguma coisa, além de mamar na teta do Estado. Oi, olha eu aqui de novo. Bom, queria falar com vocês a respeito dessa figura aqui, ó. O foragido, o fugitivo, Eduardo Bolsonaro, mais conhecido aqui no Brasil como Bananinha. Como todo mundo sabe, ele é filho do inelegível, do golpista, né? Aliás, nas investigações, ele e a Michelle Bolsonaro era a linha de frente de quem queria o golpe, né? Pois é. Achei interessante essa foto aqui. Eu sou do estado de São Paulo, sou do interior de São Paulo.
O estado de São Paulo, em peso, elegeu esse pilantra para deputado. No entanto, ele tá nos Estados Unidos, né? Tá de licença, mas eu vi alguma coisa outro dia dizendo que mesmo assim ele andou recebendo o salário dele na íntegra. É de cair o fiofó da bunda, né? Mas meu papo é com você que elegeu essa figura. Aqui, ó, ele tá nos Estados Unidos, se divertindo, curtindo a vida doidado com a senhora dele. Quem é que tá pagando a conta? Você, imbecil, pobre de direita também, que foi lá e votou nesse cara. Vocês que são Deus, Pátria e Família. E por consequência a gente que não votou também. O cara debocha, cavalga na cara de todos os brasileiros postando fotos assim. A mesma turma que elegeu essa coisa mandada aí foi as mesmas pessoas que elegeram o Tarcísio de Freitas, que só tá enfiando no cu dos paulistas, dos paulistanos, com relação a pedágio. Tá pondo pedágio no estado de São Paulo inteiro, enfiando no rabo de todo mundo. E agora a gente é obrigado a ver fotos como essa aqui, ó. Um vagabundo que não faz nada pelo país, você não vê pauta nenhuma, foge para os Estados Unidos dizendo que tá combatendo o comunismo, sendo que no Brasil nunca teve um regime comunista. E posta fotos como essa aqui, por exemplo, debochando na cara de todos nós brasileiros aqui, ó. Parabéns para vocês que elegeram o Eduardo Bolsonaro. Quando você se sentiu idiota, lembre-se de uma coisa. Você chamou Sérgio Moro de herói, vocês têm Neymar como ídolo, elegeram o Bolsonaro, votaram no Tarcísio e elegeram Eduardo Bolsonaro deputado. Essa vergonha eu não carrego, viu? Bom dia pra você que é trouxa e acredita em fake news. E pra você que não é trouxa já sabe, né? Engaja nesse vídeo e vamos fazer a verdade circular. Sabe por quê, meu parceiro? Porque o sem caráter cria desinformação. O idiota espalha. E o imbecil acredita. E esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora é sobre um alerta de golpe. Se liga! Nicolas Ferreira desinformou tanto no vídeo sobre o INSS que criminosos já estão usando a imagem do rei das fake news para poder aplicar golpes. Se o seu CPF termina com um dos números abaixo, você pode ter direito a receber até R$4.000. O governo criou um programa de indenização para brasileiros afetados pelo vazamento de dados. Os valores variam de R$1.000 a R$4.000 e o saque já está disponível. Para saber se você tem direito, acesse o site oficial, insira seu CPF e siga as instruções. Em poucos minutos você descobre o valor disponível e pode solicitar o saque via Pix. Clique em Saiba Mais para conferir os detalhes. Isso é mentira, Zé Mané. Isso é inteligência artificial. Estão pegando a imagem da sementinha do mal e estão tentando aplicar golpes na sua avó, na sua mãe. Quando eu falo que esse tipo de desinformação tem que ser punida, porque acaba gerando isso. Pessoas estão usando outras versões da fala, do vídeo do Nicolas Ferreira, para aplicar golpes em pessoas que são desinformadas ou trouxas mesmo. Então tu já sabe, né? Esse vídeo aqui é mentiroso. Vai ficar dando seu CPF para ninguém não, Zé Mané. Atenção, São Paulo. Acorda. A maior cidade do Brasil quer monitorar nossas crianças, os nossos mestres. Existe um projeto de lei na LESP que prevê instalar câmeras em sala de aula, mas somente em escolas públicas. A princípio, é bonito, é para proteger, evitar bullying, violência. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que o sistema está querendo? Big Brother, monitoramento, saber o que acontece em sala de aula, saber o que o professor, o mestre está ensinando. É isso. Por que não na particular? Ou será que a lei só funciona para o público, para o pobre? Será que eles estão realmente querendo proteger ou estão simplesmente aprisionando o pensamento, o falar, o entender? O que será que o sistema quer com as nossas crianças? O que será? Acordem. Big Brother pode ser bonitinho na televisão, mas na vida real é apenas um controle de pessoas, de massa. Nós não podemos admitir, principalmente você, que mora em São Paulo. Eles não querem proteger suas crianças. Eles querem doutrinar as suas crianças. Gente, escândalo internacional envolvendo Janja. A primeira-dama do Brasil foi interceptada no aeroporto de Moscou carregando várias malas não de roupas, mas de dinheiro vivo. Segundo autoridades russas, as malas estavam recheadas de notas de real e dólar, totalizando milhões. E o pior, fontes alegam que o dinheiro teria origem no INSS brasileiro. A suspeita levantou um verdadeiro incêndio diplomático, com os russos querendo explicações imediatas.
Janja teria dito que era apoio humanitário, mas os russos não compraram. A internet, claro, explodiu. Janja na Rússia já é o assunto mais comentado do planeta. E agora, Lula? Isso prova que políticos bolsonaristas da extrema-direita são um desserviço para o país. Além deles não trabalharem para o povo, o que eles sabem fazer é ficar nas redes sociais disseminando mentiras do governo, da Janja, ou seja, né, são um bando de mau caráter. Esse daí que é um dos responsáveis por disseminar essa fake news é o Bruno Engler, um deputadozinho do baixo clero lá de Minas Gerais, que eu espero que vocês me ajudem, né, republicando, curtindo e comentando esse vídeo, para que chegue até as autoridades responsáveis e ele pague por esse crime que ele está cometendo. Porque isso que ele colocou, né, é uma coisa muito grave. Acusar a primeira-dama, né, de levar dinheiro para outro país, dinheiro ilícito, é uma pouca vergonha mesmo. Mas breve teremos novas eleições e o que nós esperamos? Esperamos que esse bando de lixo da política da extrema-direita sejam todos varridos, porque o que o povo quer é político para governar para o povo e não ficar aí envergonhando a nossa nação com esse tipo de mentiras. É isso. Eu tenho uma notícia muito triste para dar para você. A Petrobras teve lucro de 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025. É isso mesmo que você está lendo, meu parceiro. A Petrobras, que segundo o mundo da Terra plana está quebrada, teve lucro de mais de 35 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Esse lucro líquido foi anunciado ontem, dia 12 de maio de 2025. A Petrobras também anunciou um fluxo de caixa operacional de 49,3 bilhões. E saiba, todos os índices foram superiores ao mesmo período do ano passado, de 2024. Eu sei que você que torce contra o Brasil fica triste com essa notícia, porque o seu sonho seria o reverso. O seu sonho é comer carne de cachorro. Mas saiba de uma coisa, isso aqui, ó, não é sorte. Isso é competência. Enquanto você propaga mentiras, dizendo que Janja foi presa na Rússia com malas de dinheiro do INSS. A Petrobras reportou ontem lucro líquido no último trimestre de 35 bilhões de reais. Vou repetir, 35 bilhões de reais. Alta de 48%. Será que a direita que aplaudia Paulo Guedes falava, as estatais estão dando lucros, vão aplaudir agora também, vão falar, a Petrobras está dando lucro, não vão, né? Eu sou um crítico da Petrobras dar tanto lucro assim, porque quem está pagando e financiando esse lucro somos nós, você e eu. Eu era crítico na época de seu Paulo Guedes, que falava, as estatais estão dando recordes de lucro. Pô, são todos monopólios estatais. O cliente somos nós, então quer dizer que nós estamos pagando pelo lucro. Então eu vou refazer aqui a minha crítica agora à Petrobras dos comunistas, de Lula e o pessoal. Pô, abaixa o preço da gasolina. Olha o tanto de lucro que tá dando essa desgraça aí. Baixa um pouquinho, não precisa ser ganancioso igual o Mito e Paulo Guedes. Baixa um pouquinho aí, baixa uns 10% dessa gasolina aí só pra dar um respiro. 5% já vai impactar diretamente na inflação e no preço dos alimentos. Baixa o preço do diesel de novo. Eu sei que é ruim falar essas coisas, porque daí a direita doida vai aproveitar e falar a mesma coisa, porque na época que tava tudo caro do bolso caro e as estatais estavam dando rios de dinheiro, o pessoal vendendo tudo das estatais pra gerar caixa e falar que tá dando rios de dinheiro, preço lá nas alturas, agora que estão reestruturando e investindo, também tá dando rios de dinheiro, então diminui um pouquinho o preço da gasolina, o petróleo internacional baixou, o dólar tá bom, tá dando rios de dinheiro aí, pô, baixa um pouquinho o preço da gasolina, me ajuda a te ajudar aí, governo federal. E a gente deveria anotar, né, todas as vezes que a direita falou que a esquerda iria quebrar a Petrobras e cada vez que passa a Petrobras vem com lucros mais absurdos.